Oi, gente, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo para todo mundo aí, todos bem? Estamos nós aqui nesta quinta-feira para mais um vídeo de uma série que eu iniciei na terça no canal Espírito. Amém? E eu quero já dizer para vocês que já é inscrito no canal, mais uma vez, papelzinho e caneta na mão, anota os textos, depois vai, fala com o Espírito Santo, que o Espírito Santo vai dar discernimento, vai continuar ensinando. Amém? Para você que está passando pela primeira vez e não viu o primeiro vídeo, vai lá no canal e dá uma olhadinha lá sobre a diferença do Deus da antiga aliança para Deus o Pai que foi conhecido através de Jesus Cristo. Amém? E também não esqueça, se você sentir no seu coração de se inscrever no canal, inscreva-se. Inscreva-se. Vai ser muito legal ter você como inscrito no canal, acompanhando, curtindo, compartilhando tudo aquilo que nós falamos aqui no canal, porque aqui não tem teologia, aqui é palavra, aqui é discernimento do Espírito Santo, e nós vamos falar a verdade para que o véu que Paulo fala lá em 2 Coríntios 3 caia literalmente, e aqueles que ainda vivem a antiga aliança possam fazer com que o véu caia, se convertam a Jesus Cristo e possam ver a verdade. Amém? E hoje, nesse segundo vídeo da série, eu vou falar algo muito importante, quero que você preste muita atenção, porque eu vou trazer para vocês a versão original do nome Jeová, Yahvé, Javé, lá que vem do hebraico. E aí você vai entender aquilo que sempre pregamos aqui em relação ao Deus da antiga aliança. Amém? E também vou trazer um texto que Jesus, mais uma vez, rebate mais uma coisa lá da antiga aliança, que é sobre o pão da vida. Então você já anota aí, João, eu vou ler o capítulo 6, eu vou ler do versículo 30 ao 33, tá bom? Mas primeiro eu vou começar com essa parte que eu falei, falando sobre quem é Jeová. E gente, olha, tô com essa camiseta aqui, ó, olha que legal a frase. A cruz está vazia. Presente da minha esposa, e eu fiquei apaixonado porque é verdade, a cruz está vazia, porque Jesus vive, ele não está morto, apregoado lá na cruz. Amém? Muito legal. Bom, gente, então vamos começar aqui esse segundo vídeo dessa série. Vai ser uma série muito curta. Eu creio que hoje o segundo, no máximo o terceiro ou quarto, dependendo daquilo que o Espírito Santo me colocar para trazer aqui para vocês. Porque afinal de contas, não sou eu que vou definir aquilo que é pregado, a palavra, o texto que vai ser trazido. Eu gosto de dizer para vocês que quando eu oro pedindo ao Espírito Santo discernimentos sobre aquilo que eu tenho que trazer, sobre aquilo que eu tenho que falar, sempre ele realmente vai e me toca a ponto de eu entender aquilo que eu tenho que fazer e trazer aqui para vocês no canal. Amém? Então vamos lá? Bom, primeiro, eu quero dizer para vocês que quando eu falei no primeiro vídeo que Deus o Pai só foi revelado através do Filho unigênito, só foi conhecido através de Jesus Cristo, e eu coloquei algumas diferenças de alguns textos que provam uma diferença gritante do Deus lá de Israel e do nosso Deus que foi conhecido através de Jesus Cristo. Porque afinal de contas, eu acho incrível, eu até mostrei assim a divisão que existe na Bíblia, né? Quando começa o Novo Testamento, escrito lá, por exemplo, no Novo Testamento, então essa divisão já prova que tem algo, que existe algo que vai além daquilo que hoje em dia é pregado. Quer dizer, hoje em dia não, que vem sendo pregado, que vem sendo dito e que não é um pingo de verdade. Porque não é um pingo daquilo que nós vivemos. Nós somos a geração pós-Jesus Cristo. Nós somos, não tem aquela inscrição ACDC, antes de Cristo, depois de Cristo? Nós somos a geração depois de Cristo. O velho, a antiga aliança, não faz parte das nossas vidas. A lei não faz parte das nossas vidas. Os 10 mandamentos escritos em tábuas de pedra não fazem parte da nossa vida. E eu vou trazer aqui para vocês algo muito importante, porque quando o Espírito Santo me deu discernimento sobre a questão de Jeová, que na verdade é Javé, mas a tradução, a transliteração para o português é Jeová, é um Deus que foi eleito pelo povo judeu. É um Deus que foi eleito por Israel para ser o seu Deus. Então, quer dizer, se o judeu elegeu Javé, Jeová, para ser o seu Deus, então nada daquilo que foi vivido na antiga aliança, por Moisés, por Abraão, por quem quer que seja, não foi realmente Deus o Pai. Por isso Jesus, tá bem claro lá no Novo Testamento, na Nova Aliança, que o Pai só foi realmente conhecido através do Filho. E aí eu vou trazer aqui para vocês
o que eu trouxe aqui em relação a Jeová, Javé, para que vocês entendam o que eu estou falando, tá? Então, porque, por exemplo, quando eu falo lá da Arca da Aliança, está explícito lá que a Arca da Aliança foi construída como um símbolo da aliança daquele Deus com o povo de onde? De Israel, com o povo judeu, não conosco. Não conosco. Por isso que em nenhum momento Jesus fala da arca. Em nenhum momento Jesus clama a arca, pede a arca. Em nenhum momento ele fala que aquilo realmente foi Deus o Pai que deu. Temos que prestar muita atenção, gente. Somente o Espírito Santo vai dar discernimento e olhos para ver daquilo que é verdade. E você só vai ter olhos quando o véu cair e você se converter a Jesus Cristo, não permitindo mais que a antiga aliança faça parte da sua vida. É muito importante isso. Amém? Então vamos lá. Javé, ou Jeová, na transliteração para a língua portuguesa, começou a ser proclamado como Criador do universo e o verdadeiro Deus de todo mundo. Na mais antiga literatura bíblica, Javé, Jeová em português, é um típico guerreiro divino do Oriente Médio. Olha só. Então quer dizer, essa é quando a gente escuta o pessoal falar Jeová, Jeová Jireh, Jeová Rafá, Jeová Nissi. Gente, é um bando de deuses, são vários deuses. As pessoas estão invocando um Deus que não é Deus o Pai. Aí depois a vida começa a dar errado, começa a dar muito problema, começa a ficar triste na igreja, começa a se sentir oprimido, começa a ficar doente, não sei o quê, e fala assim, mas por quê? É a mesma coisa quando eu falo sobre o maná, né? Eu vou falar aqui depois, então eu vou falar depois sobre o maná. Um Deus que foi eleito pelo povo de Israel como seu Deus, um Deus guerreiro, como fala aqui, ó. Ele foi proclamado o verdadeiro Deus de todo mundo. Na mais antiga literatura bíblica, Javé, ou Jeová em português, é um típico guerreiro divino do Oriente Médio. Já começa por aí. Já começamos por aí. Então é um guerreiro divino do Oriente Médio que lidera o exército celestial contra os inimigos de onde? De Israel. Você entende? Então, o porquê lá na Antiga Aliança, o Senhor dos Exércitos fala tanto sobre o povo de Israel? Porque ele é o protetor do povo de Israel. Ele foi eleito pelo povo de Israel para ser Deus. Um guerreiro. Por isso ele é o Senhor dos Exércitos. Porque ele foi um guerreiro divino. É um guerreiro divino porque é um Deus que existe para o povo judeu, não para nós. E com o tempo, a corte real e o templo promoveram Javé, Jeová, como Deus de todo o cosmos, possuindo todas as qualidades positivas anteriormente atribuídas a outros deuses e deusas. Olha só como essa transliteração para o português, essa tradução de Javé ou Yavé, né, para o português, nos mostra muito daquilo que, a verdade do que eu trago sempre aqui, que somente Jesus revelou Deus o Pai. E aqui quando fala outros deuses e deusas, por quê? Porque na Antiga Aliança, gente, a gente vê vários deuses habitando aquele lugar, várias deusas, várias imagens, símbolos sendo adoradas pelo povo. Aí você fala assim, mas por que Jesus entrava nos templos para poder pregar? Porque ele queria salvar, resgatar aqueles judeus. Ele queria justamente tirar o véu que encobria o rosto daqueles judeus que ainda viviam lá na Antiga Aliança. Então vocês entenderam? O nome Jeová é o Deus de Israel, é o Deus do judeu, é o Deus da Antiga Aliança. Jeová era um Deus que comandava outros deuses e deusas. Então, por isso que quando nós falamos da seita, eu falo seita, testemunhas de Jeová, porque eles não doam órgãos, não doam sangue, não recebem sangue? Porque Jeová é um Deus ciumento. Ele não quer que os seus tenham a mesma atitude que Jesus. Por exemplo, vou doar sangue. Jesus deu a maior prova de amor por nós a derramar o seu sangue na morte de cruz. E Jeová não quer que nenhum dos dele dê sangue,
mas que as pessoas morram literalmente. Por isso, o não doar órgãos, o não doar sangue, o não receber órgãos e não receber sangue. Então, nós temos que tomar muito cuidado com essas coisas. Nós temos que tomar muito cuidado com essa questão da leitura da Antiga Aliança. Por exemplo, quando lá fala em Salmo 23, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aquele não é Deus o Pai. Tudo que Jeová, ele rebate para querer parecer com Jesus Cristo. Por isso, quando o Espírito Santo nos dá discernimento dessa diferença entre as duas partes da Bíblia, nós começamos a entender claramente o quanto é perigoso a nossa vida espiritual estar lançada numa antiga aliança. Quais são os exemplos que temos na antiga aliança? O único exemplo que temos na antiga aliança é justamente de que todos e tudo que aconteceu na antiga aliança é para realmente nos mostrar que ali era um Deus que não era o Deus, o Pai de Jesus Cristo. E por isso Jesus vem e diz, o verdadeiro Deus só foi revelado através do Filho. Ninguém nunca viu Deus, ninguém nunca ouviu a Deus. Porque Jesus foi quem revelou o Pai. Amém? Então grava bem isso. Você vai ficar com o vídeo aí. Grave bem isso sobre a questão de Jeová, de Javé e Yavé. Tem várias maneiras de você pronunciar. Mas isso é muito importante porque aqui prova aquilo que eu tenho pregado e aquilo que nós falamos constantemente no canal. O Deus da antiga aliança não é Deus o Pai. Ah, mas lá em Gênesis fala que Deus, ele estava presente, ele pairava sobre as águas. Não, aquilo não era Deus o Pai. Temos que tomar muito cuidado com isso. Muito cuidado. E pedir para o Espírito Santo todo discernimento e ensinamento. Quando nós olhamos e pedimos ao Espírito Santo, nós começamos a entender aquilo que é diferente. E começamos a entender que a nossa vida está de Mateus Apocalipse literalmente. Amém? Vamos lá? Agora nós vamos para o texto. João 6, do versículo 30 ao 33. Quando Jesus rebate a questão do pão. A diferença entre o maná, que foi dado por Moisés no deserto, e ele, o pão da vida. Amém? Jesus, ele rebate vários pequenos pontos de quem é ele, do que era a antiga aliança, justamente para que todos pudessem saber que existe uma diferença entre ele, o que virá após ele e o que passou. Amém? Então vamos lá. Anotou? João 6, versículo 30 ao 33 é só um exemplo, tá? Então vamos lá. E diz assim a palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Perguntaram-lhe então, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Que realizas? Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes pão do céu para comer. Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. E disseram-lhe, vamos lá, 34, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35, e Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Olha só. Então, quer dizer, Jesus já rebate aqui a antiga aliança, o Velho Testamento. Porque quando nós lemos lá sobre o maná ele foi dado porque o pessoal estava reclamando de Deus, do Deus Jeová, do Deus Javé. Eles estavam reclamando que Deus não dava comida, porque faltava isso, faltava aquilo. E Jeová, o Deus de Israel, ele era muito vingativo, ele era muito dominador. Então, falou, eu vou dar o maná para vocês. Só que o que acontece? Eu dou o maná, mas, por exemplo, se você pegar a mais, você morre. Se você pegar mais, o maná vai apodrecer. Se você pegar mais, o maná vai virar bicho e você vai morrer. Você entende? E Jesus, ele fala claramente aqui, olha, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida. E não morte.
E aí é muito importante que tenhamos o discernimento sobre isso. Por quê? Porque quando Jesus fala que ele é o pão da vida, é justamente para rebater aquilo que o povo ainda tem em mente, de que o maná era algo uau. E aí a gente ainda continua lendo lá no versículo 58, fala assim: este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais, que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Jesus falou essas coisas enquanto ensinava na sinagoga em Cafarnaum. Olha só, então anota aí. João 6, do 30 até o 35. Aí depois você pode ir lá no versículo 58 e 59, porque Jesus ele continua rebatendo aqui a antiga aliança. E também, 48. Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Então, quer dizer, ele está repetindo aqui várias vezes para chamar a atenção do povo, para dizer, olha, vocês comeram o pão do Deus lá que não dá vida. O único Deus que pode dar a vida é o meu Pai. É o nosso Pai, Deus o Pai Nosso. Então aí Jesus já rebate aquilo que Moisés fez. Então esse é mais um exemplo, a diferença entre maná e o pão da vida. E eu tenho o hábito de dizer, eu escuto várias vezes líderes falando assim, porque Deus vai derrubar o maná na sua casa, vai te dar o maná e não vai faltar nada. Misericórdia. Você está levando maldição para dentro da sua casa? Falando que o maná entrará na sua casa e não faltará nada? Pelo contrário, você tem que assumir a posição de falar assim, eu quero Jesus, o pão da vida, quem come deste pão jamais morrerá. Agora, se você quiser o maná, saiba que você morrerá. Não leve maldição para dentro da sua casa. Não fique dizendo que o maná está sendo entregue na sua casa por Deus. Não, não, não. O único pão que você deve consumir é o pão da vida que está em Jesus Cristo. Como diz os textos. Como está claro aqui. E mais além ainda, Jesus, ele fala aqui em João 6,51 assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Então Jesus está falando assim, além de você comer e ter a vida para sempre, eu serei o pão que o mundo há de comer, o pão que darei pela vida do mundo, a minha carne. Ele já está falando sobre a ceia. Que a ceia o que é? O corpo e o sangue para a comunhão com Jesus Cristo, com Deus o Pai e com o Espírito Santo. Então, gente, anota também o versículo 51. Então, leia todo o capítulo 6 de João, porque você vai entender o que eu estou falando. Peça para o Espírito Santo te ensinar, porque não é a minha teologia, não é o meu contexto. Se tem uma coisa que eu abomino, é quando o pregador fala assim, que no meu contexto, não existe contexto, existe palavra. Existe o ensinamento do Espírito Santo, o discernimento do Espírito Santo que foi falado por Jesus Cristo. Olha, o Consolador, o Espírito Santo vos ensinará e lembrará daquilo que eu disse. Lembrará vocês daquilo que eu disse. Então, muito cuidado. Não seja mais alguém que usa um véu. Sai de Gênesis a Malaquias e viva verdadeiramente para Jesus Cristo. Amém? É isso aí, gente. Entenderam? Anotaram os textos? Então vá lá para o seu lugar secreto e fala com o Espírito Santo. Pede ensinamento para ele e você vai entender que o que eu estou falando aqui é a mais pura verdade e não sou eu. É Deus, o Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo. Amém? Sábado tem mais um vídeo aqui. Provavelmente, eu não sei se será o último vídeo da série, mas a gente se vê. Deus abençoe a todos, graças a paz e valeu. Até mais.